Eu sou Annelise Rota Machinski, sou psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Eu irei coordenar o nosso evento de hoje. O nome do nosso evento, Por Trás das Máscaras, Angústias, Medos e Estresse dos Profissionais de Saúde na Covid-19. É um grande prazer ter todos vocês conosco nessa noite aqui reunidos. Gratidão imensa, primeiramente, aos debatedores que aceitaram prontamente o nosso convite. O infectologista Dr. Rivaldo Venâncio, o enfermeiro mestre Tiago Amador Correia e a nossa presidente da SPMS, a psicanalista Kátia Codorniz. Agradecemos ao apoio do Conselho Diretor da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, em especial a diretora administrativa, psicanalista Ana Deise Cardoso, pelas providências operacionais do nosso evento, assim como o apoio das nossas secretárias, a Elisandra Pereira e a Monelli Souza. Agradecemos também a Digex, responsável pelo nosso site, a Baeté pela publicidade e ao nosso técnico de informática que nos acompanha hoje aqui, José Roberto Pedroso. E um agradecimento especial aos nossos universitários. Assim nós chamamos nossos filhos, que são nossos consultores e técnicos de plantão para nossas dúvidas em tecnologia digital. Uma menção especial para o Conrado Conag Bonassini, que nos presenteou com uma imagem do projeto Por Trás das Máscaras. Um outro agradecimento especial também para o Fábio Portela Machinski, que gentilmente produziu o nosso vídeo de abertura desse evento. Bom, eu passo a palavra agora à nossa diretora do DAC, que é o Departamento de Atendimento à Comunidade e Cultura, a psicanalista Maria Fernanda Soares. Bem, é um prazer que estamos reunidos aqui para mais um evento realizado da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Cumprimento a todos os presentes, o Conselho Diretor da Sociedade e toda a equipe do DAC pela realização deste encontro. O Departamento de Atendimento à Comunidade e Cultura, ou DAC, tem como objetivo realizar esta interface entre a psicanálise e as diferentes áreas do saber. Com a pandemia da Covid-19, o mundo inteiro foi atingido de forma dramática e ameaçadora e teve a perda da ilusão de que teríamos um lugar seguro neste planeta, que poderíamos nos amparar, que o mal poderia ser controlado por nós. E hoje temos que conviver com a morte, que pode estar à espreita em qualquer lugar, em todos os lugares. Temos que rever a agressão que impomos ao nosso ambiente e a nós mesmos, o conceito de bem-estar de cada um e o que consideramos como prioritário para a nossa vida. E foi assim que pensamos nesse evento, um espaço para podermos pensar sobre esses dilemas e angústias que ocorrem no lugar em que essa luta entre vida e morte acontece em seu auge, que é o hospital. A mesa foi composta cuidadosamente para que pudéssemos pensar sobre as necessidades, as fragilidades, as capacidades, os sonhos daqueles que cuidam dos outros. Cumprimento a mesa, Rivaldo, Tiago e Kátia, que será coordenada pela Annelise. Desejo a todos um evento em que a vida de nossos pensamentos possa dar luz a tantas angústias que nos impactam com este inimigo comum, que é o coronavírus. Boa noite a todos, que temos um bom trabalho. Muito obrigada, Annelise. Fernanda. Eu passo agora a palavra para a nossa colega psicanalista, Terezinha Alcântara,
A Terezinha vai representar a fala da colega Edneia Cerchiari, que por problemas técnicos não vai poder ter a voz dela, mas o texto é dela. Para algumas considerações e agradecimentos. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço no meu amigo Rivaldo. Um prazer vê-lo aqui com a gente. E com muito prazer eu vou representar a minha colega Edneia, né? Que nós temos que nos adaptar a essas coisas modernas, né? Em nome da Comissão de Atendimento Humanitário em Saúde Mental, Covid-19 da SPMS, cumprimento os membros da mesa e participantes. Esse evento tem como objetivo conhecer, refletir e acolher o sofrimento psíquico daqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no ambiente hospitalar e ainda fortalecer as relações institucionais da SPMS junto a instituições de ensino superior. Só um minutinho, tá, gente? Porque eu não sou tão boa assim, né? De ensino, junto a instituições de ensino superior no nosso estado. Assim, gostaríamos de formalizar nossos agradecimentos e reconhecimento à professora doutora Márcia Regina Martins Alvarenga, enfermeira e pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS, a doutora Aline Cerchiari Menon, médica nefrologista e clínica médica do HU, UFGD e EBSER, preceptora da residência de clínica médica e da Liga de Nefrologia da UFGD, e a professora doutora Débora Dupas, da Fiocruz, fisioterapeuta, pesquisadora em saúde pública e coordenadora da área de educação da Fiocruz do Mato Grosso do Sul, pela atenção, cuidado, disponibilidade e prontidão em viabilizar os contatos com o enfermeiro Tiago Amador e o Dr. Rivaldo Venâncio. Esperamos que essas parcerias se fortaleçam e que esta seja a primeira de muitas atividades que faremos juntos. Desejamos a todos um profícuo debate. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Bom, dando início ao nosso debate, eu comunico que cada debatedor terá 15 minutos para apresentação de suas ideias. E como nós temos muitos inscritos, não será possível abrir o microfone ao público. Então, após a apresentação dos 3 trabalhos, todos vocês poderão fazer perguntas pelo chat. O chat vai ser aberto e pode fazer perguntas pelo chat. E as perguntas serão organizadas e formuladas por nossas co-coordenadoras, que são as psicanalistas Cláudia Oliveira Lima, a Edneia Cerchiari, Maria de Lourdes Contini, Terezinha Alcântara, e apoiado pela Joselane também. Quem quiser o certificado dessa atividade, é só solicitar por e-mail para a secretaria da nossa sociedade, da SPMS. O site, o endereço do nosso e-mail está no nosso site, tá? Ali vocês conseguem encontrar o nosso site. O nosso primeiro convidado a apresentar seu trabalho é o Dr. Rivaldo Venâncio, infectologista, doutor em medicina tropical, professor da FAMED da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Fiocruz, Mato Grosso do Sul. Com a palavra, doutor Rivaldo. Boa noite, amigas, amigos. É uma honra, agradeço profundamente o convite da Sociedade Psicanalítica do Mato Grosso do Sul para estar aqui conversando com vocês, revendo pessoas amigas como Terezinha, né, que já temos tanto tempo de estrada, trabalhando juntos, Maria de Lourdes, estou vendo ali também, enfim, vários amigos que estão aqui, é uma imensa satisfação reencontrá-los para a gente conversar um pouco sobre esse tema. O som tá bom, tá uma altura boa, não? Tá sim. Tá bom. Pois é, eu gostaria inicialmente de deixar claro que as opiniões aqui emitidas por mim são de minha única e exclusiva responsabilidade. Não representam necessariamente o pensamento das instituições com as quais eu tenho vínculo empregatício, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, para uma ou outra situação,
nesses tempos assim meio nebulosos, é sempre bom dizer quem está falando e quem assume a responsabilidade sobre o que se fala. Então, vou fazer rapidamente uma ideia do que eu estou entendendo, nós estamos acontecendo, e levantar algumas questões para a gente debater posteriormente. A primeira situação é em relação à crise sanitária que nós vivenciamos neste momento no país. Uma crise sanitária sem precedentes, pelo menos nos últimos 100 anos da história de saúde pública desse país. No entanto, essa crise sanitária ela não começou agora, ela já existia. Ela foi agravada pela pandemia, mas ela já existia. Nós já tínhamos problemas estruturais no nosso sistema único de saúde, aliás, um patrimônio da sociedade brasileira, que, no entanto, apesar de mais de 30 anos de existência, nós não conseguimos equalizar o financiamento desse sistema. Nós tínhamos desigualdades regionais entre as regiões do país. Mesmo dentro das regiões, nós vimos já desigualdades entre os estados, dentro dos estados e dentro de cidades, dentro de um próprio estado. Ou seja, as desigualdades sanitárias já existiam, a carência de leitos, de um modo geral, já existia, leito de UTI já era carente antes, tudo isso se agrava com a pandemia. A desestruturação em várias regiões metropolitanas do Brasil da rede de atenção primária é uma realidade. A Covid, a pandemia, agrava essa crise sanitária, não a cria, agrava. Da mesma forma, uma outra crise que nós vivenciamos, igualmente grave nesse momento, que é uma crise econômica e social. Uma crise gigantesca, com desemprego elevadíssimo, subemprego muito marcante, né, que provoca, com a chegada da pandemia, um agravamento ainda maior, mas já existia a crise, já existia o desemprego, já existia o subemprego. Essa crise social, econômica, ela é agravada com a chegada dessa pandemia, né? E nós, essas duas grandes crises, sanitária, econômica e social, encontram um caldo na sociedade, um tecido social, uma, diria, vergonhosa, inaceitável, repugnante desigualdade social. Nós vivemos no Brasil, em algumas regiões, um verdadeiro apartheid social. Um país onde poucos têm tanto e tantos têm tão pouco. Pessoas morando na rua. É nesse caldo de cultura, dessas duas crises, mais o apartheid social, que nós estamos vivenciando essa gigantesca crise humanitária. Sem precedentes. Se nós tirarmos a Segunda Grande Guerra Mundial, provavelmente nos últimos 100 anos, somente antes com a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, que nós tivemos algo dessa magnitude. Pois bem, essa crise sanitária, ela se expressa de várias maneiras: a morte, o sofrimento, pessoas morrendo dentro de unidade de saúde, sentado em cadeiras, sem ter acesso a um simples catéter de oxigênio oral. Já nem estou nasal, nem estou falando um respirador, um leito de terapia intensiva, ou seja, uma morte minimamente digna é o que nós estamos assistindo nesse cotidiano que está acontecendo. E junto com isso, os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que estão na linha de frente no atendimento, seja na infecção no ambiente de atendimento, seja no transporte, a locomoção em outros espaços, porque nós já temos a crise, a transmissão comunitária instalada, os profissionais de saúde também começam a adoecer e também começam a morrer, numa escalada jamais visto antes. Nós não temos no Brasil precedentes. É provável que durante a gripe espanhola, proporcionalmente, tínhamos bem menos profissionais de saúde. É provável que nós tivéssemos naquele momento um número parecido de morte, de adoecimento, de morte desses profissionais. E essa morte e esse adoecimento está criando uma insegurança gigantesca. Terezinha está aqui, nós vivenciamos a AIDS lá no hospital universitário, e o surgimento da AIDS, que davam insegurança, muito mais uma angústia pela nossa impotência do que tanto o medo de se infectar e morrer pelo HIV.
Então, é uma situação extremamente... E esse profissional que está inseguro, que está sofrendo com uma jornada muito pesada de trabalho, né, que tem seus familiares, que tem medo de se infectar e trazer para dentro do ambiente familiar esse vírus, ele agora sofre uma ameaça a mais, que é o chamamento para que as pessoas, né, determinados grupos populacionais, adentre no espaço dos hospitais para fotografar, para ver quem está trabalhando, etc. e tal, aumentando a insegurança desse profissional numa atitude realmente, no meu ponto de vista, inaceitável. E nós temos também a angústia, nós profissionais de saúde somos cidadãos e cidadãs. Nós olhamos o que está acontecendo na sociedade, nós estamos vendo os segmentos populacionais vulnerabilizados sofrendo numa magnitude constrangedora, inadmissível. Populações indígenas, população de ruas, favelados, desempregados, subempregados, esse povo está sofrendo numa escala muito maior do que nós. E, paralelamente, nós começamos a observar, por parte do discurso hegemônico na sociedade, uma tentativa, consciente ou inconsciente, de naturalizar a morte, para que aceitemos a morte, sobretudo em determinados grupos populacionais, como algo natural. Isso era esperado, segundo algumas leituras. Nós estamos vendo o retorno de algumas categorias de análise no campo da epidemiologia que tinham sido banidos. Os chamados grupos de risco, com a reação que foi apresentada durante o início da epidemia de HIV/AIDS, estava superado esse processo. Vocês lembram, né? Os homossexuais e tal, criou todo aquele constrangimento, e hoje esse constrangimento ele é transferido para o idoso, para aquele portador de uma enfermidade crônica, como se ter uma enfermidade crônica, uma hipertensão, uma diabetes, fosse um crime. As pessoas daqui a pouco vão começar a ter medo, ter vergonha de ir à farmácia, comprar, buscar um antihipertensivo. Então, esse processo de naturalização e de criminalização desses segmentos sociais, para nós tem que ser inaceitável, esse processo. Da mesma forma, nós estamos observando, além dessa estigmatização de determinados grupos sociais, como eu me referi, tem também uma outra categoria que o discurso hegemônico da sociedade começa a embutir de forma assim bem discreta, que é a categoria improdutiva. Como que o idoso ele não produz para a sociedade. Ele está aposentado, se ele morrer, era esperado que ele morresse. E essa coisa começa a ser repetida à exaustão para que a gente aceite isso como algo natural. Evidentemente, nós não podemos aceitar isso de forma alguma, né? Uma outra questão em relação ao idoso, isso é uma conquista da humanidade, gente. Todos nós sabemos disso. A humanidade investiu o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da assistência, da prevenção, da odontologia, de todos os campos da área da saúde, para que nós pudéssemos viver mais, tivéssemos uma expectativa maior, uma expectativa de vida maior. Hoje é como se fosse a humanidade errou. Nós devíamos ter morrido antes. Não tínhamos o direito, não era necessário que a humanidade investisse durante décadas, e eu diria até séculos, para que nós vivêssemos mais. Não podemos aceitar isso igualmente também. Por fim, nós nunca podemos esquecer que dentro desses grupos populacionais tidos como mais vulneráveis, porque tem uma enfermidade crônica, etc. e tal, por trás desse discurso, também nós estamos escondendo as desigualdades sociais. Os dados são claros. Por exemplo, quando nós pegamos em relação ao número de anos de escolaridade, comparamos menos de 8 anos de idade, mais do que 12 anos de idade, a hipertensão arterial em quem tem menos de 8 anos de escolaridade é praticamente o dobro ou o triplo de quem tem mais do que 12 anos de escolaridade. Isso se repete com a diabetes em vários outros desses fatores, ou seja, não é a hipertensão per si, é a hipertensão consequência de uma
desigualdade social que está embutido, por fim, dentro desse processo aí. Finalizando, eu diria que nós temos mais alguns aspectos para levar em consideração. Primeiro, não subestimarmos, não entrarmos num discurso de que é fácil o afastamento, o distanciamento físico. Eu não gosto desse termo isolamento social, afastamento social. Nós queremos construir laços de relações sociais cada vez mais fortes. Queremos o distanciamento físico, mas os lados, as nossas redes sociais, nós queremos fortalecê-las, evidentemente. Nós não podemos achar que, porque lockdown, que isso é uma coisa fácil. Não é. Eu fiquei 15 dias, 18 dias, sei lá, fechado dentro de um apartamento porque eu estava com Covid. É angustiante. E eu não sou leigo. Mas é angustiante você ficar sozinho dentro de um apartamento. Não é mole. Então, o sofrimento, sobretudo de alguns grupos populacionais, em especial crianças e adolescentes e idosos que estão longe das suas relações sociais, nós não podemos subestimar. A UFRJ tem grupo do pessoal da saúde mental da UFRJ e de outras universidades mostrando a escalada do suicídio nesse período de pandemia comparado com períodos imediatamente anteriores. Nós não podemos subestimar isso e também, claro, os outros aspectos que têm a ver com a saúde mental, evidentemente, a violência doméstica, o alcoolismo, a depressão, enfim, todos esses aspectos nós não podemos subestimar. Fato é que nós estamos diante de uma crise humanitária sem precedentes, precisamos ter cautela, serenidade, firmeza nas nossas posições, não entrarmos num embate público como se nós estivéssemos numa disputa eleitoral, como se nós estivéssemos num jogo do Corinthians contra o Palmeiras, ou do Flamengo contra o Fluminense, para falar dois clássicos muito conhecidos. Nós precisamos ter claramente a noção de que uma crise com esta dimensão não será superada por um único segmento social, seja ele governamental, em nível municipal, estadual ou federal, seja ele não governamental. Nós precisamos ter toda a sociedade debatendo, ouvindo os contrários, ouvir opiniões contrárias, é salutar na vida humana. Nós não podemos aceitar o clima de violência que está nesse país como se a violência fosse resolver as nossas diferenças. Eu tenho uma matriz, para finalizar, de formação pessoal, da minha época de leituras, né, que eu já li até bastante lá atrás, e uma das leis que eu aprendi a admirar e a respeitar de um dos enunciados do Engels, um dos filósofos a quem eu sempre admirei, era de que as contrárias, as ideias contrárias, quando elas estão em debate, elas criam uma terceira ideia, uma terceira força que faz com que seja melhor do que as duas que estavam em embate antes. Então, é salutar que essas ideias contrárias existam na sociedade com respeito mútuo, sem violência, porque a violência, o desrespeito e a quebra do processo democrático de direito não nos levará a lugar algum. Obrigado. Acho que respeitei o tempo, né? Deu certinho. Muito obrigada, doutor Rivaldo. A sua fala nos angustia muito, mas também nos convida a pensar muitas coisas. O nosso segundo apresentador, nosso segundo convidado a apresentar o seu trabalho é o enfermeiro Tiago Amador Correia. Ele é mestre em ensino em saúde, responsável técnico da UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele também é preceptor da residência multiprofissional do HU e o FGD. Com a palavra, enfermeiro mestre Tiago. Olá, boa noite. Queria cumprimentar todos. Gostaria de cumprimentar a mesa de debate presente, professor Rivaldo Venâncio, médico infectologista, psicóloga Miriam, Kátia Cordorniz, e psicanalista, né, e presidente da Sociedade Psicanalista de Mato Grosso do Sul. Queria cumprimentar também a mesa, a coordenadora da mesa, Annalise Rota, e as coordenadoras do evento, Cláudia, Edneia e Maria de Lourdes.
É um imenso prazer participar do projeto e do evento. Vou trazer um pouco a minha experiência como profissional de saúde, como enfermeiro, apesar de ser responsável técnico e coordenador da terapia intensiva do Hospital Universitário UTI Adulto, né? Eu também estou na linha de frente. Todos nós que somos responsáveis técnicos da linha de frente também está trabalhando e se expondo, né, frente a essa pandemia mundial, como perfeitamente o professor Rivaldo colocou, é uma pandemia mundial, uma crise mundial sanitária, econômica e social. E são vários sentimentos, infelizmente nesse momento os sentimentos eles são mais negativos, né, do que positivos. A gente que está na linha de frente sofre diariamente com todas as vivências que enfrentamos ao longo, né, do dia, da jornada de trabalho e mesmo pessoalmente ao longo da nossa vida. Então, vou me apresentar rapidamente. Além de preceptor, eu sou coordenador da residência multi também. Então, além da assistência, eu estou no ensino. Trabalho dentro da residência multi há mais de 10 anos como preceptor e recentemente eu estou como coordenador da residência multi, hoje composta por 52 residentes multiprofissionais. Gostaria de trazer um pouco a minha vivência, trazer as nossas dificuldades, colocar para a mesa de que forma que a gente pode construir um trabalho, um projeto que amenize todas essas dificuldades enfrentadas ao longo, né, do enfrentamento dessa pandemia. Só para vocês entenderem, a nossa terapia intensiva, ela compõe com 14 leitos, está no momento de expansão para 29 leitos de terapia intensiva. Isso é uma imensa dificuldade, como o professor Rivaldo colocou, a nossa crise financeira, e principalmente no serviço público, traz dificuldades imensas para estruturar esse tipo de serviço. A terapia intensiva, ela é um serviço complexo, é um serviço caro e que exige da linha de frente, dos profissionais de linha de frente, conhecimento técnico, científico, aparato emocional, tecnológico, e nesse momento é muito difícil fazer esse recrutamento de pessoas que têm habilidade para desenvolver o trabalho, né, dentro da terapia intensiva. Então, eu trabalho na terapia intensiva por 10 anos, a gente é uma referência de doenças crônicas degenerativas de uma macro-região de 34 municípios. A nossa taxa de ocupação antes da pandemia era de 90%, 95%. Hoje, os nossos 14 leitos que atendia toda essa macro-região, que atendia, né, o perfil de doentes crônicos, deixou de atender essa população. Então, além da crise, do adoecimento do Covid, da alta letalidade do coronavírus, a gente tem outros tipos de doença que pode levar também a essa letalidade, essa mortalidade. E isso é uma preocupação muito grande para todo o grupo que está envolvido na nossa equipe, porque a gente deixou de atender essa população, né? A gente não tinha uma taxa de ocupação pequena, sempre faltou leitos de UTI. Hoje a gente está expandindo os leitos de UTI, mas a demanda para paciente COVID é alta. Hoje eu estou com 100% dos leitos de terapia intensiva aqui em Dourados ocupados, todos eles com COVID confirmado ou suspeitos. E aí começa a gerar essas angústias de aonde está a população que a gente atendia por 10 anos, né? Aonde está aquele idoso que teve um AVC, aonde está aquele idoso que teve um infarto agudo do miocárdio, aonde está aquele DPOC que em época de inverno exacerba e a gente conseguia recuperar esse DPOC. Enfim, são várias reflexões que a gente dentro da unidade, a gente não consegue expandir para ver a consequência disso tudo, mas a gente imagina, né, a fatalidade que a gente está proporcionando com o fechamento dessa referência e passando a atender somente pacientes com COVID. Isso é um problema seríssimo, principalmente para a gestão local conseguir atuar e solucionar, né, todas essas demandas. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho como que a gente construiu tudo isso, né?
As dificuldades foram imensas. A gente tem dificuldade com os profissionais que estão à beira-leito, a gente tem dificuldade com a gestão, a gente tem dificuldade com a reestruturação desse serviço, né? O hospital, em frações de dias, teve que se reorganizar em fluxo assistencial, em protocolos clínicos assistenciais, reformar clinicamente, reformar fisicamente para conseguir, né, desenvolver uma assistência segura para toda a comunidade e para toda a população. Além da crise social, sanitária, a gente tem uma crise financeira que o nosso hospital, por mais que seja um hospital federal, falta insumos para proteger esses profissionais, então falta equipamento de proteção individual. Nós tivemos que nos mobilizar para construir os nossos capotes impermeáveis, então tem uma foto aí trazendo que a gente comprou a napa, né, de sofá, que é um tecido impermeável, e construímos esse capote porque a gente, pela crise e pela pandemia, o nosso hospital não conseguiu fazer a compra desse insumo, nem tanto pela falta de recurso financeiro, né, mas também pela falta da própria disponibilidade do insumo. Então, a gente fez inúmeras adaptações, isso gera insegurança, porque a gente não tem a certeza de que isso que foi adaptado, isso que foi construído nos assegura, nos dá segurança para desenvolver uma assistência à beira-leito de qualidade, segura a ponto de não nos infectar. A gente tem dificuldade com outros EPIs, como máscara N95, né, que é a grande vilã de toda essa pandemia, que é um insumo caro e que ele triplicou de valor para os pregões da nossa instituição em conseguir fazer essa aquisição. Então, os fabricantes colocam que a N95 deve ser utilizada a cada 24 horas e ser descartada, e a gente reutiliza a nossa própria máscara por 14 dias, pensando que se a gente desprezar a cada 24 horas, em uma semana nós não teremos mais esse insumo que nos protege. Então, são adaptações, são questões técnicas que a gente não consegue resolver ao longo de uma vivência, né, diária de enfrentamento a essa pandemia. Então, os equipamentos de proteção individual, por mais que tenha empenho da gestão local de tentar adquirir, de ter aquisição desses equipamentos, a gente acaba não conseguindo ter a segurança de utilizar de forma correta dentro de um prazo de validade que o próprio fabricante coloca. São inúmeros anseios e sentimentos que os fluxos assistenciais que nós construímos por longos anos, né, protocolos clínicos, organização de serviço, questões de humanização da assistência em terapia intensiva. A gente sabe que a terapia intensiva ela sempre foi um tabu pela questão da humanização, da inclusão da sociedade dentro do cuidado de terapia intensiva. Antigamente as UTIs eram aquários, a família não poderia entrar e a gente conseguiu quebrar esses tabus com construção de políticas de humanização, o próprio SUS traz isso. A gente fechou o nosso aquário, então a família entrava à beira-leito, tinha visita ampliada, visita estendida, família à beira-leito discutindo caso clínico, dentro da visita multiprofissional. Tudo isso a gente conquistou ao longo dos anos. E a pandemia fez um retrocesso violento, porque antes a gente tinha a família no aquário, no vidro, olhando o familiar. Hoje, nem dentro do hospital o familiar pode entrar. Isso nos angustia muito, porque a gente teve que reinventar o nosso fazer assistência. A gente passa uma visita multi hoje de uma forma diferente, entristecida, porque a gente não tem toda uma ampliação desse contexto que o paciente está inserido. Ouvindo o familiar, ouvindo o contexto familiar, ouvindo a comunidade, a gente não tem mais isso. Uma outra questão que é só para mim trazer assim de forma superficial, e a gente pode depois aprofundar, é quando a gente construiu os protocolos de fluxos de óbito. Então, hoje, pelo protocolo COVID, a família ela reconhece, né, o corpo por uma fotografia, ele não entra dentro da terapia intensiva, por uma questão de segurança de ambas as partes. Isso é um sofrimento enorme para os profissionais que estão na linha de frente. A família, uma vez que reconhece esse corpo, o luto é muito mal elaborado, porque além disso ela não consegue velar o seu ente querido. Então, desde o paciente ele estava
com sintomas, evolui para um quadro de desconforto respiratório, ele vai para a internação. Após a internação, o familiar não tem mais contato com esse paciente. Se o paciente evolui a óbito, ele faz o reconhecimento por uma fotografia e depois ele não consegue fazer um velório, não consegue, né, seguir um ritual da perda, da má notícia, do luto, enfim. E isso é muito angustiante para nós, porque a gente se coloca, se a gente fazer um mínimo de exercício de empatia, pensar no ente querido nosso, que a gente viu ele saindo de casa, indo para o hospital para se recuperar, e a gente perde esse ente querido, e a gente não consegue fazer uma despedida, imagina a consequência disso tudo. Então são questões assim que a gente construiu conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, as próprias comissões locais, que a gente tem um comitê de crise instituído dentro da nossa instituição, mas isso a gente aceita porque em algum momento a gente acha que é o melhor a se fazer, protegendo de uma forma mais coletiva, mas internamente gera um sofrimento enorme. Sofrimento de se colocar no lugar do outro, fazendo exercício de empatia e vivendo, né, o mesmo luto que esse familiar também tá sofrendo. Enfim, então, são questões que a gente, diariamente, a gente vivencia isso na nossa prática. Exercer o isolamento social não é fácil, né? A gente não é acostumado com isso, eu acho que a gente nunca vai se acostumar com isso. Sou profissional da linha de frente, sou enfermeiro, e a partir do momento que eu estou na linha de frente, eu deixo de se comunicar com as pessoas que eu amo, né? Meu pai, meus irmãos, a minha avó tem 84 anos, então assim, a gente já sabe que ela está no fim de vida e a gente gostaria de compartilhar todos esses momentos, aproveitar, enfim. E aí, de repente, isso é interrompido por uma pandemia no qual eu posso estar levando esse vírus para ela, porque eu estou na linha de frente, posso ser assintomático, por mais que eu não tenha, né, não esteja sentindo os sintomas, eu posso estar transmitindo. O pré-sintomático, ele também transmite. Então, a gente nunca sabe em que momento que a gente está pré-sintomático. Então, a gente tem que exercer esse isolamento físico, como o professor Rivaldo colocou. Isso gera angústia. Eu tenho colegas que, desde março, ele mora em apartamento separado da esposa e da filha, que é uma filha de 1 ano de idade. E ele vê a filha todos os dias por videochamada. E no final de semana ele faz aquele contato só visual, ele não tem contato físico com a filha. Todos os dias a gente conversa sobre isso, esse sofrimento de você não conseguir, como se diz, participar efetivamente desses laços afetivos familiares que a gente era acostumado, né? E hoje a gente perdeu e a gente valoriza após a perda, de que isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vem observando um grau de entristecimento, né? Quando a gente faz as videochamadas com a família também traz essas reações, né? São raras os momentos de não ter uma lágrima, de não ter um choro, de não ter um desabafo de dizendo que não vale a pena viver assim, enfim. Então, são sentimentos que a gente, além de vivenciar dentro da linha de frente, no tratamento, né, e na assistência ao paciente com Covid, a gente vivencia também exercendo esse isolamento social ou isolamento físico. Então, é muito angustiante passar por tudo isso. Ao mesmo tempo, vem aquela coragem interna de que você tem uma missão, e essa missão é tentar, da melhor forma possível, né, exercer a sua profissão, conseguindo ajudar o próximo, né, ou devolver esse ente querido para essa família que tanto espera, né, a recuperação de um paciente com Covid. A gente sabe das estatísticas, a gente sabe dos grupos de risco, mas a gente vivencia perdas que a gente não imaginava viver. Perdas de paciente jovem, perdas de uma adulta de 27 anos que tem uma filha de 1 ano de idade que estava amamentando. São perdas que a gente nunca imaginava vivenciar, e isso gera um sofrimento muito grande e intenso, né? Trouxe, assim, várias reflexões dentro do contexto. Estou trabalhando o tempo aqui, para mim também
respirar. E um pouco da minha fala também é um desabafo. Percebi que temos várias psicólogas, né? Então eu vejo também que a gente pode sim somar e ajudar esse grupo que está na linha de frente, né? Trazendo alguns projetos que talvez amenize esse sofrimento, essa angústia, esse medo, enfim, né? Então, só para vocês entenderem o que a gente está vivendo ao longo desses meses. São 3 meses de combate, né, ao Covid e de tratamento dentro de uma terapia intensiva. Vocês mais ou menos têm uma ideia do cenário, nós temos 89 profissionais para fazer gestão de assistência de 14 leitos, né? A gente vai ampliar para 170 profissionais para fazer gestão de 29 leitos. E entra desde uma capacitação para um profissional novo que está entrando, como também uma reformulação de um protocolo para escolher qual é o paciente que a gente vai colocar no ventilador mecânico na falta do ventilador mecânico. Então, são angústias e sentimentos que a gente está vivendo ao longo do enfrentamento dessa pandemia. Então, a gente está vivendo uma avalanche de disparos negativos, de perturbações psicológicas, que a gente pode dizer até isso, né? E muitas vezes a gente não tem uma válvula de escape. A gente gostaria de ter algumas válvulas de escape, e a gente não tem essa válvula de escape. De que forma que a gente conseguiria tratar e acompanhar todos esses sofrimentos, todas essas angústias? Isso é uma pergunta também que eu coloco. Não sabemos o que vem em nosso presente e muito menos no nosso futuro próximo, né? Então, essa incerteza, essa insegurança gera um sentimento muito ruim. Por quê? Porque a gente tenta de alguma forma fazer um planejamento, a gente tenta de alguma forma exercer a eficácia do tratamento, mas a cada dia chega coisa nova que nos coloca várias incertezas, né? A gente sabe muito bem de todas, né, as opções terapêuticas para o tratamento do Covid. Uma hora é hidroxicloroquina, uma hora é ivermectina, uma hora é a dexametasona, uma hora a vacina que não é eficaz, outra hora a vacina vai ser eficaz, outra hora a vacina só sai em 2021, enfim, são coisas que vêm todos os dias e a gente tem que estar atento a tudo isso para tentar, de alguma forma, desenvolver um bom tratamento para os pacientes que necessitam. E, para mim finalizar, eu queria fazer uma complementação junto ao tema, né? O tema é por trás das máscaras. E por trás das máscaras, eu, como profissional de linha de frente, em primeiro momento, a gente tem lesões físicas, que são as lesões por pressão, né? E a gente não tem só as lesões físicas, a gente tem lesões psíquicas e lesões emocionais, né? A lesão física é a mais fácil de tratar. Essa a gente tem, inclusive, protocolos, né, para conseguir tratar uma úlcera por pressão por uma máscara N95, que a gente fica 12 horas ao longo do plantão. Só que a gente não sabe como tratar as lesões psíquicas, emocionais e sociais. Então, essa é a minha contribuição. Gostaria de dizer que os nossos dias são difíceis, mas o que nos apoia ainda é saber que estamos protegendo a nossa família, que estamos protegendo toda uma comunidade e que todos que estão ali estão dando o melhor para conseguir, né, salvar o maior número de vidas. Muito obrigado. Joia. Muito obrigada, Tiago. Pena que aqui na plataforma a gente não consegue bater palma, né? Uma palma. Tanto a sua fala quanto a fala do Dr. Rivaldo, que nos traz. Continuamos angustiados, mas também refletindo sobre muitas coisas. A próxima convidada é a nossa presidente da nossa Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, a psicanalista Kátia Codorniz. Com você, Kátia. Gente, boa noite a todos. Eu fiquei bastante tocada pela a fala dos nossos convidados, né? Bom, antes de mais nada, eu queria dar boa noite a todos. Gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite que eu recebi da colega Nelise Rota Machinsky,
que é a organizadora de mais essa atividade do DAC, que é um departamento da SPMS. E fiquei muito feliz de poder participar junto a pessoas tão interessantes como o Rivaldo, como o Tiago, e também queria repartir com todos as reflexões que eu tenho realizado sobre os profissionais de saúde, as suas vivências e seus sofrimentos nesses tempos de pandemia. Oi? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Tá? De pandemia. É que alguém me chamou, desculpem, gente. É que alguém me chamou. Bom, eu queria, então, repartir com todos as reflexões que têm realizado sobre os profissionais de saúde, suas vivências e seus sofrimentos nesses tempos de pandemia na realização de seus trabalhos. Podemos imaginar a quantos fatores e situações de riscos os profissionais de saúde são submetidos em tempos de Covid-19. Segundo Antou, os sintomas mais comuns são irritabilidade, insônia ou sonolência incomum, falta de apetite ou fome fora de comum, baixa concentração, desânimo ou aceleração, fraqueza, baixa energia, dificuldade para relaxar ou ficar rememorando os acontecimentos do dia no período de descanso. Dores no corpo persistentes, como dor de cabeça, dor de estômago, alergias subcutâneas e cutâneas, tremores sem explicação, inquietação e desesperança, afetando não somente a luta contra a Covid-19, mas também pode ter um efeito duradouro no bem-estar geral dos profissionais para além do período do surto, dos riscos de se infectarem e dos lutos recorrentes diante das perdas de pacientes, com a ameaça constante de contaminar pais, parceiros, filhos e etc. Temos que considerar também os relacionamentos entre eles próprios, nas equipes e plantões, onde os profissionais estão juntos, mas não têm tempo de se importar uns com os outros, em presença da demanda das atividades desenvolvidas para atender aos pacientes e cuidar do espaço hospitalar. A solidão e o sentimento de desamparo imperam, aumentando ainda mais a realidade traumática e negramente colorindo fantasias e medos internos e externos. Como nós, psicanalistas, podemos pensar essa situação? Nos perguntamos, pois a psicanálise tem recursos e possibilidades para entender o que vivemos com a pandemia. Parafraseando Rouanet, a psicanálise tem uma competência específica e uma responsabilidade intransferível. No jornal El País, tive a oportunidade de ler uma reportagem de David Quammen, que dizia: nós, humanos, somos mais numerosos do que qualquer outro animal. Em algum momento haverá uma correção. Nesse artigo, Quammen, que é um estudioso dos vírus que passam dos animais para os humanos, aponta por que os morcegos estão ligados à origem de tantos vírus, como também o que levou o coronavírus a ser tão bem sucedido. Nessa entrevista do País, ele afirma que a Covid-19 não o surpreendeu, era previsível, e que a ciência e governos sabiam que iria acontecer, mas não se preocuparam em se preparar. Garante que somos responsáveis pelo que está acontecendo ao apontar que os humanos e todas as decisões, o que comemos, roupas que vestimos, eletrônicos que possuímos, filhos que queremos ter, o quanto viajamos, a energia que queimamos, pressionam o mundo natural, tendendo a fazer com que os vírus que estão nos animais selvagens se aproximem dos humanos. Quammen acrescenta que quando uma espécie é muito numerosa para os ecossistemas, acontece algo com ela. Falta comida, surgem novos predadores ou epidemias virais as abatem. Porque os humanos são muitos e estão conectados uns com os outros,
Ao invadirmos a natureza, capturamos animais que têm o vírus e nos contaminamos. O coronavírus é um dos mais bem-sucedidos do planeta. Somos quase 8 bilhões de hospedeiros e, como estamos hiperconectados, a contaminação é certa. Vamos pensar, o que levaria o ser humano a buscar sua própria morte? Por que não aceitamos as leis da natureza e destruímos o nosso planeta, caminhando para a nossa própria destruição? Como psicanalistas, não devemos de deixar de retornar para Freud, em Além do Princípio do Prazer, artigo no qual o autor propõe uma dualidade pulsional, pulsão de morte versus pulsão de vida. No artigo Mal-Estar da Civilização, a pulsão de morte adquire sua configuração de conceito central do pensamento freudiano, com toda a sua subserviência. Concretiza-se o desapego e a distinção entre pulsão de morte e a morte biológica. O desligamento do traumático está incriminado na morte psíquica, seja pela destruição do desejo e ou pelo não acontecer do desejo. Neste, ocupa-se do mal radical do homem e no homem, a destrutividade como força motriz que necessita ser domada pela eficiência da libido. Desta maneira, o ser humano buscaria a sua própria morte e destruiria a Terra? A noção de trauma em psicanálise poderá ajudar um pouquinho mais as nossas reflexões. Podemos, então, discorrer sucintamente sobre a teoria do trauma na obra freudiana. O trauma, para Freud, surge quando somos frustrados da satisfação de algo muito desejado ou temos uma sobrecarga de dor psíquica que fica difícil de tolerar. O trauma causa angústias, aflições, dores que precisam ser pensadas. Após 1920, com Além do Princípio do Prazer, Freud alterou a noção de trauma, que foi aperfeiçoada em Inibição Sintoma-Angústia, onde o trauma passou a ser considerado claramente psíquico. Em 1939, com Moisés e o Monoteísmo, o autor finaliza a teoria traumática, onde afirma o traumático com seu duplo destino. Um deles, estruturante e organizador, com suas sucessivas repetições, rememorações e elaborações, e o outro, voltado para se repetir destrutivamente. Seguindo entre vários teóricos da psicanálise, usaremos o Winnicott, que assinala o surgimento do trauma com a noção interna de não se ter recursos para lidar com a situação penosa, com o fracasso de uma mãe interna que é vivida como má, por não ter sido boa o suficiente ao desempenhar sua função de provimento, de segurança, de amparo, de contenção e de satisfação das necessidades. Os efeitos mais ou menos danosos do trauma que estamos vivendo serão determinados pelo nível de desenvolvimento psíquico atingido ou da patologia anterior. Isto é, quanto menos idade e mais grave a alteração mental, mais penetrante e abrangente será a ação traumática, fragilizando mais o psiquismo, seguindo a linha teórica de Freud. Mas para o Winnicott, quanto mais integração houver, mais trauma é percebido pelo bebê, conceito que envolve a concepção de ter condições de perceber, sentir pela situação vivida. O sentido de acreditar e de ter esperanças de um futuro bom e promissor é arrasado com o trauma quando acontece a quebra da fé. Só um pouquinho. O trauma é a destruição da natureza, da experiência individual por uma demasiada intrusão, súbita ou imprevisível, de fatos reais e pela geração de ódio no indivíduo, ódio do objeto bom experienciado, não como ódio, mas delirantemente como sendo odiado. Isto é, a fantasia de que os outros é que me odeiam, não sou eu que odeio pelo mal que ele me causa. E assim,
Fomos invadidos pelo coronavírus, um inimigo desconhecido, mas real, que não se presentifica, atacando-nos sem piedade, atingindo todo mundo de maneira dramática e ameaçadora. Perdemos a ilusão de que teríamos um lugar seguro neste planeta, onde estaríamos amparados e controlaríamos tudo que nos acontecesse, tudo que nos ameaçasse. Ledo engano. Temos que conviver com a ameaça da morte, a nossa e a dos outros nos espreitando, como também rever a agressão que impomos a nós e ao meio ambiente, criando e desenvolvendo os efeitos danosos, profundos e duradouros dos traumas, podendo perdurar por gerações, caso não possam ser pensados e traduzidos. Quando não se consegue ter possibilidades mínimas de suportar, conter essas situações terroríficas e encontrar formas de minimizar, de se reorganizar, de encontrar alternativas para enfrentar os problemas vividos, nos tornaremos vítimas. É isso que está acontecendo com os profissionais de saúde na Covid-19. Estresses, medos e angústias. Esta pandemia, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, sem dúvida é um acontecimento traumático, pois ultrapassa a habitual experiência humana. Nunca vivemos algo assim. Para todos é uma experiência totalmente desconhecida. Cada um de nós, frente a um evento desse porte, tem um limite diferente para reagir. Uma situação que poderá gerar um trauma para uma pessoa, poderá não gerar em outra. O alicerce das maneiras particulares de cada um reagir terá sua origem nas vivências traumáticas iniciais e quanto menor a criança, maior a repercussão traumática, porque menos chances e capacidades psíquicas ela terá para lidar com o excesso de estimulação, o trauma. Apoiando-me em Soares, a situação traumática que estamos vivendo vai se ligar às vivências anteriores, o que explicaria as diferentes formas de se enfrentar estas vivências terroríficas que estamos passando. Como cada indivíduo se defende dessas dores, também determinará o futuro, o pós-pandemia. Se a enfrentamos e tentamos usá-la como oportunidade para nos reinventar, reformular, amadurecer, ou até em seu oposto, negar, evitar e fugir da realidade penosa, manteremos um passado traumático que se junta a um presente traumático também. Nós humanos, repetidamente, ao atacarmos o ambiente com a nossa crença onipotente de tentar controlá-lo, beneficiamos os novos vírus e os nossos vírus internos. Assim ocorreu com o corona fora e dentro de cada um de nós. A ameaça que sofremos, nós mesmos já vivemos de certa maneira na nossa história e compulsivamente a repetimos. Goethe, citado por Freud em 14, assinala que aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Podemos, então, refletir que a herança é sempre uma tarefa, nunca sendo ofertada. A herança se apresenta diante de todos, que mesmo antes de a querer ou recusá-la, serão herdeiros, e como todos, herdeiros pesarosos e angustiados. Herdeiros enlutados por saberem que será necessário fazer tudo, possível e impossível, para tomar propriedade dessa herança. Assimilar um passado que sabem que, no fundo, permanecerá inapropriável, tratando-se de qualquer herança, seja de uma língua, de uma filiação ou de uma cultura. Derrida diz que, além de aceitar uma herança, deveremos relançá-la de outra maneira e mantê-la viva. Não escolher a herança, mas escolher preservá-la viva. Encerrando, gostaria de lançar uma questão.
Haverá aqueles que repetirão a cultura, impedindo-a de ser um ato libertador pela possibilidade de pensar, ressignificar e elaborar. Como também haverá aqueles que auxiliarão a natureza para que não sucumba. Quem seremos nós? Obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Kátia. Estava aqui pensando que quando a gente reflete sobre a morte, paradoxalmente a gente se aproxima da vida. É bacana. Bom, a partir de agora, estamos abrindo, José Roberto vai abrir o chat para as perguntas. E para esquentar esse nosso debate, eu tenho uma questão para os três debatedores comentarem um pouquinho. Estamos diante de um vírus desconhecido que derrubou a humanidade. Essa realidade nos colocou diante de um não saber e de todas outras angústias decorrentes disso. O Dr. Rivaldo como pesquisador, o Tiago como profissional da área de assistência e a Kátia como psicanalista, a pergunta é: qual o impacto dessa vivência para cada um de vocês? O microfone está com vocês, com os três comentarem um pouco. Vamos seguir a ordem com o Rivaldo primeiro? Pode. Vamos lá? Bora nós, rapidamente, procurando ser bem conciso para dar oportunidade para os demais. Veja bem, eu já vivi nesse tempo de formado para cá várias experiências em momentos assim desafiadores como esse. E pela profissão, por ser pesquisador também, trabalhar já um bocado de tempo, eu acho apaixonante, né? Me deparar com algo que eu não conheço, que eu tenho que estudar todo dia. Nunca tive problema de admitir, seja em sala de aula, seja fora dela, muitas questões que me são feitas e eu digo, não sei, não conheço, não tem explicação, vou até tentar estudar de hoje para amanhã e tentar entender. Então foi assim que nós passamos, eu já formado, o surgimento do HIV/AIDS no mundo, surgimento da dengue no Brasil, foi um momento muito angustiante, aquilo que nós estávamos vivenciando, a H1N1 em 2009, muitos hão de se lembrar, a chikungunya, a zika, está aqui, tem 4, 5 anos que nós atravessamos toda aquela turbulência com a zika, as alterações congênitas que tanto angustiaram a população como um todo, em especial as grávidas, mas não somente, né? Então esse é um processo de construção da vida, que a gente, em algumas atividades, por exemplo, na área da pesquisa com vírus, né? Eu dediquei boa parte dos meus estudos ao estudo dos vírus, suas origens, como que se manifesta no organismo, como que surge na natureza. Então, acho um desafio maravilhoso, mas é angustiante. A gente tem que estudar todo santo dia, mas é um desafio interessante na concepção de que nós temos uma passagem. Nós, no nosso momento histórico, daremos a nossa contribuição. E as outras gerações darão as suas contribuições, como aquelas que nos antecederam também deram a sua. Tiago? Eu tenho, acho que, o mesmo raciocínio que o Rivaldo, assim, ao mesmo tempo que tem esse sentimento negativo, de angústia, de medo, de incertezas, a gente se reinventa todos os dias. E a gente consegue perceber como que a gente é potente, né, em reinventar e inventar de uma forma diferente a ponto de ser melhor do que a gente era, né? E a pandemia tem nos ensinado muito, né? Desde o convívio com a família, desde de você como colega de trabalho, desde você compor uma equipe multiprofissional e desde você como grupo, de uma forma coletiva, enfrentar um vírus que é novo, que a gente não conhecia. Qual é o sintoma? Porque cada paciente desenvolve um sintoma diferente, e tratamento, cada momento vem de forma diferente. Então, o que eu tenho já de lição de viver a pandemia é aprender todos os dias e a grande capacidade que a gente tem de reinventar.
Hoje mesmo, nosso evento, se a gente fosse parar para pensar há 6 meses atrás, nós estaríamos em um grande auditório, né, discutindo essas temáticas, com mesas redondas, com alguns momentos de grupo de trabalho, extremamente produtivo, mas a gente conseguiu reinventar e hoje a gente está aqui, né? Excelentes profissionais discutindo essa temática tão importante, não perdemos a qualidade da discussão, utilizando a tecnologia. Então, assim, a pandemia, ela veio para mim dessa forma. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que mudou meus valores totalmente. Então, viver a pandemia fez eu, parece, voltar às origens de qual é a nossa verdadeira missão aqui, de que forma que a gente tem que contribuir, de que forma que a gente pode ajudar o próximo, né? Valores que não têm valor, então a gente deixa de valorizar algo que realmente não tinha valor e passa a valorizar algo que a gente perdeu ao longo, né, desse mundo capitalista que faz a gente correr, né, de uma forma incansável pelo dinheiro, e a gente percebe que isso não tem valor nenhum, não tem por que você se desgastar com isso. Então, a pandemia também trouxe uma revalorização, né, do significado de vida para mim. Então, todos os dias eu chego em casa, reflito sobre o meu dia de trabalho e vejo que a gente pode ser melhor, a gente pode ser diferente, e acho que é isso. Kátia, com você. Você está sem o microfone, Kátia. Eu concordo também com os colegas, né? Vivemos essa pandemia, possibilitou que nós tivéssemos que assumir, né, quanto que, às vezes, nós temos a capacidade de adaptação e vamos buscar recursos para podermos continuar vivendo e trabalhando e pensando, né? Realmente, na nossa área, o que eu tenho observado é que nós estamos nos reinventando, porque provavelmente, após a pandemia, nós não seremos mais como éramos antes, né? Em relação a, como disse o Tiago, estamos aqui fazendo uma discussão no nível científico, refletindo uma situação, uma crise humanitária de um porte tão grande, e tentando de uma maneira ou outra, cada um ajudando o outro, buscar saúde, uma forma de ajudar os colegas que estão à frente, né? Eu acho que o que eu tenho observado no nosso trabalho é que houve uma intensificação do que já existia em cada um de nós, né? Por isso que eu até disse que a pandemia fez com que o vírus existente em cada um de nós aflorasse. E como disse o Rivaldo também, né, isso favoreceu que algumas questões que já existiam na nossa população ficassem muito mais afloradas, porque diante do desconhecido, as nossas ansiedades ficam mais intensas e parece que alguns aspectos nossos também ficam mais à flor da pele. Então, alguns vão usar de uma maneira, essa intensificação de uma maneira criativa, como nós estamos tentando fazer aqui hoje, e outros talvez não vão conseguir lidar da mesma maneira e não vão conseguir aproveitar essa experiência que nós estamos tendo, e talvez outras, igual a essa, nós nunca mais teremos, para nos recriarmos e reformularmos de uma maneira fértil, como a gente tem tentado fazer. A sociedade psicanalítica vem criando questões e, inclusive, numa tentativa de atender uma situação humanitária mesmo, os atendimentos que nós estamos tentando fazer. É uma maneira de a gente colaborar com a população em geral. Eu acho que a gente tem aprendido muito e certamente não seremos os mesmos no final dessa pandemia. É isso, Anne. Cada um colabora com o que tem, né? Com o que pode, com o que tem. Bom, nesse momento, o microfone está aberto para as nossas co-coordenadoras, para as perguntas. Acho que é a Cláudia que vai começar, né, Cláudia? Isso. Isso. Boa noite a todos. Nós temos uma pergunta da nossa colega Ângela.
que ela dá parabéns a todos da mesa e pergunta, né, para a Kátia, que ela gostaria que a Kátia falasse um pouquinho sobre a transmissão transgeracional do trauma encapsulado não elaborado. Bom, Ângela, obrigada aí pela oportunidade de compartilhar esse assunto, né? Eu acho que quando a gente pensa, né, da transmissão do trauma não encapsulado, a gente vai lembrar de situações mundiais que facilmente vão favorecer com que a gente associe. Por exemplo, o Holocausto, né, que é uma vivência que todos acompanhamos e que estamos cada dia olhando para isso, né? O que a gente observa é que as vivências traumáticas que cada um sofre, elas vão deixar marcas individuais e marcas familiares, de uma maneira que nem às vezes teremos consciência, mas que nós iremos transmitir de uma maneira ou outra, né? A única chance, a grande possibilidade que nós teremos de minimizar ou de tentar organizar de uma forma melhor essa transmissão seria que nós pudéssemos ter contato com o trauma que nós vivemos e que pudéssemos, de uma maneira, ressignificar e elaborar. Mas, mesmo assim, a gente vai passar de geração para geração o que nós vivemos, né? Provavelmente, os nossos filhos, os nossos netos, terão uma marca transgeracional dessa vivência que todos nós estamos tendo agora, né? E isso vai fazer com que a gente possa, de uma forma inconsciente, sem se ter clareza, e revivendo e passando de geração para geração algumas questões que vão marcando a nossa cultura e a nossa civilização, inclusive em termos psíquicos e emocionais. Ótimo, Kátia. Com a palavra, as meninas coordenadoras. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Está aberto, né? Tá sim. Tá. Vou aproveitar, vou fazer uma pergunta minha. Egoísta, né? Então, gente, é o seguinte, eu queria uma reflexão dos debatedores. Primeiro, agradecer muito, acho que está sendo um momento muito interessante que nós estamos vivendo aqui, né? Então, eu gostaria de uma reflexão sobre o comportamento das pessoas diante da pandemia no nosso país, né? Especialmente no nosso país, porque é a nossa casa. A gente observa assim, uma grande dificuldade em aceitar, por parte da maioria das pessoas, em aceitar o fato de que o isolamento social nos protege uns aos outros. Quer dizer, é uma recomendação que foi falada, tem sido constantemente colocada, né? Que é a nossa única alternativa até o momento para uma proteção maior, né? Mas isso não está sendo seguido. A gente tem percebido essa situação paulatinamente e assustadoramente das pessoas indo para a rua e não tendo mais essa preocupação num momento tão grave como esse que nós estamos ainda, né, dentro do nosso país. Eu queria escutar um pouquinho de vocês uma reflexão sobre isso. Vamos lá, doutor Rivaldo, começa, depois... Ora, boa noite, Maria de Lourdes, satisfação revê-la. É complexa, né? É uma situação muito complexa, né? Nós temos uma parcela significativa dos seres humanos é egoísta por natureza, né? Então, pensa mais no individual, eu, primeiro eu, depois eu, e se sobrar para os meus, né? Tem muitos que são assim, infelizmente é da natureza humana. Mas nesse caso específico da Covid, da pandemia, tem outros aspectos que eu imagino que nós não poderíamos desconsiderá-los. Por exemplo, esse clima de jogo de futebol, de final de campeonato de futebol que se criou, né, é uma gripezinha, não é uma gripezinha, pode ter, isso prejudicou sobremaneira a politização de uma pandemia, uma politização Sim. desnecessária, diga-se de passagem, que nós vimos, por exemplo, com o uso de determinados medicamentos,
Então, era como se a ponderação, olha, ainda não tem evidências concretas sobre os benefícios desse medicamento, fosse um desafio à posição que o outro estaria defendendo. Enfim, esse processo atrapalhou, no meu entendimento, sobremaneira a adesão, digamos, a essas atividades. Mas há uma camada da população que gostaria muito de ter aderido, e nós não podemos olhá-la como individualista, como egoísta. É que simplesmente tem milhões de brasileiros que trabalham de dia, como eu disse, para comer à noite, quando comem. Nos países onde esse afastamento físico deu certo, verdadeiro lockdown de verdade, né, houve ações de proteção social, de distribuição de renda, para que aquelas famílias, para que aquelas pessoas que estavam conscientes, que gostariam de aderir a esse chamamento da coletividade, tivessem condições de fato, aderir. Por exemplo, nós sabemos que tem vários trabalhadores de aplicativo que ele sai de manhã e à noite ele retorna para casa com o que vai gastar provavelmente no dia seguinte ou quase isso. Quando essa pessoa deixa de ir para as ruas trabalhar, ela vai sobreviver de quê? Quem que poderia ampará-la? O Estado enquanto superestrutura, e isso a gente não viu. Quando houve um ensaio de distribuição de alguma renda, foram aquelas filas da Caixa Econômica Federal, pelo amor de Deus, né, gente? Aquilo era fila da infecção e não de auxílio para alguém sobreviver. Então, acredito que esses aspectos contribuíram. É uma conjunção de fatores que se somaram e que contribuíram para essa realidade que nós estamos vendo. Um outro aspecto, para finalizar, é o econômico. Nós estamos vendo em algumas localidades do Brasil onde o argumento principal para o afrouxamento das medidas de afastamento físico tem sido o argumento econômico. E aí fica difícil, muitas vezes nós vamos defender a economia e perder a vida. Ou nós entendemos que estamos diante de uma crise sem precedentes e que o nosso esforço, que não é fácil, essa atividade, esse afastamento físico, é um movimento em defesa da vida, pela preservação da vida. Se não tivermos essa consciência, daqui a pouco, daqui 5, 6 dias, Campo Grande, por exemplo, apesar de estar com uma escalada gigantesca de casos, houve um aumento de 7, 8 vezes o número de casos diários do que estava um mês atrás. As escolas particulares estarão funcionando normalmente. Infelizmente, é isso. Tiago? Só contribuindo um pouco com o Ivaldo, assim, a gente que é profissional de saúde e a gente está no desfecho, né, de toda a pandemia, pensando na proteção à vida, que é um leito de terapia intensiva, a gente defende com unhas e dentes o afastamento, né? Inclusive, em alguns momentos, talvez o lockdown. Até porque a gente sempre está na tentativa de salvar vidas. A gente estrangulou, né, os leitos hospitalares. A gente entrou em colapso. O colapso é um sinônimo de pessoas, pacientes, precisar de leito e não terá leito, ou perder a vida por uma ausência de leito. Então, a gente, como profissional de saúde, né, considerando todas as nossas vivências, tudo que a gente vê no dia a dia, a gente é extremamente a favor do afastamento, do isolamento social, como é dito, né, na mídia, tentando proteger vidas, né, olhando a curva epidemiológica, tentando achatar essa curva, para que tenha tempo para um planejamento de ampliação de leitos e que todas as pessoas que evoluam com um quadro grave, né, devido à infecção pelo Covid, consiga ter o atendimento adequado, né, a ponto de conseguir salvar a vida dele por um quadro de insuficiência respiratória. Quando você conversa com amigos, com colegas, por exemplo, eu tenho amigos que são comerciantes, eu tenho amigos que são autônomos, você vê um outro lado. Você começa a perceber que os prejuízos são imensos. Então, as consequências da pandemia, elas são
avassaladoras, né? Tanto no contexto físico-saúde, tanto como no contexto social. Então, assim, é muito difícil de você conseguir achar um equilíbrio onde você consiga atender todas as necessidades, né? Então, os governantes precisam olhar para todas essas populações, seja ela, né, em processo de adoecimento com criação de leitos hospitalares, seja aqueles menos, né, privilegiados que têm sim uma necessidade social, que não têm o que comer, moradores de rua. A gente, dentro de Dourados, nós temos a maior aldeia indígena urbana e a gente sabe que o Covid está dentro da aldeia indígena. A gente sabe que as condições precárias, as condições de higiene dentro da aldeia indígena, ela é precária. A gente está falando de higiene das mãos, com água e sabão, a gente está falando de álcool em gel. Muitas vezes dentro de uma casa de um indígena ele não tem nem água potável. Então, são questões assim que a gente tem uma diferença social muito grande dentro do nosso país. Então, olhar para todas essas polaridades é muito difícil. Então, colocando no meu ver, eu acho que a gente precisa ter, sim, um bom senso, buscar um equilíbrio onde atenda todas essas necessidades. E isso é uma missão muito difícil, a gente sabe disso. Coletivamente, se nós olhar para o coletivo, tenho certeza que a gente consegue, ao menos, tentar alcançar esse objetivo. Agora, se a gente for olhar individualmente, sempre protegendo só eu ou os meus entes, a gente nunca vai conseguir chegar nessa equação de equilíbrio. Então, são questões que a gente precisa refletir, estudar, fundamentar e tentar, de alguma forma, né, urgente, achar uma solução. Kátia? É tão complexo, né, falar sobre isso. Eu estava aqui me lembrando que acho que hoje, pela manhã, eu vi que nós somos isso vem se dando, nós somos o segundo país com maior número de mortes, né? Só perdemos para os Estados Unidos. Medalha de prata, né? Pelo menos alguma coisa. E a sensação é muito complicada, porque nós somos um país onde a desigualdade é muito grande. Nós temos pessoas com muitas diferenças sociais, sanitárias, econômicas. Nós somos um país assim. Mas eu fico pensando que existe certamente todas essas dificuldades que vocês dois tão bem colocaram. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho no psi, né? na forma do funcionamento mental, que eu acho que de uma maneira ou outra vocês dois colocaram, onde nós parece que vivemos numa cultura em que não se tem um olhar para o outro. Parece que se tem um olhar muito mais voltado para si mesmo. E em que sentido? Tanto nas polarizações políticas, como nas discussões que não têm o objetivo de melhor cuidar do humano, mas sim de estarem brigando por um poder. Nós estamos vendo situações de supervalorização do preço de álcool, do preço de máscara. Parece que tem toda uma situação de ganho numa crise como essa, em que não se tem nem um pouco. E acho que isso sempre foi assim, né? Nas guerras sempre foi assim e tudo mais. Parece que as pessoas... a economia da crise também existe. Mas eu queria colocar uma sensação que eu tenho, porque hoje eu estava vendo os dados, só em Mato Grosso do Sul nós tivemos 379 casos diagnosticados. 84 em Campo Grande, 129 em Dourados, se não me engano. E eu fico pensando, por que as pessoas, né, as que podem ficar em casa, não é a pessoa que tem que sair para ganhar o dinheiro, para alimentar a família... Mas eu queria pensar um pouquinho, por que as pessoas que podem ficar em casa não ficam? Não ficam. O que acaba acontecendo? Eu até penso que o afastamento físico é muito doloroso, como o Rivaldo colocou. Mas eu acho que é um momento que a gente deveria suportar um pouquinho mais. E o que eu vejo que aqui, inclusive no nosso estado, existe uma ridicularização da crise,
né? Uma negação abrupta do que está acontecendo. E, como eu disse há um tempo atrás, se o coronavírus está ocorrendo no mundo todo, não vai chegar em Mato Grosso do Sul? Eu acredito que sim, apesar da geografia que nos favorece, apesar, não, mas gritantemente, né? Apesar da geografia que nos favorece, dos campos abertos, eu sinto que existe um atrevimento e uma negação diante da situação que realmente nós estamos vivendo. Isso por uma necessidade, eu acho, de negar a morte, de negar os riscos, né? Então, existe, sim, um movimento psicológico, um movimento em cada um de nós, que parece que tenta, de uma forma intensa, negar a realidade, colocando em riscos não só a si próprios, como riscos a pessoas que estão ao lado, né, sem nem um pouco de solidariedade, de empatia e de respeito ao outro. Eu acho que, infelizmente, essa situação de crise tem favorecido aspectos bastante onipotentes e agressivos nas pessoas. E aqui em Mato Grosso, acho que em todo lugar, né? Mas como eu vivo aqui, eu vou sair daqui do consultório, né? Que eu, apesar de eu estar trabalhando online, eu tenho vindo atendendo no consultório. Eu subo aqui, os restaurantes estão cheios, os bares estão cheios. Não são pessoas que estão precisando, lógico, os bares precisam trabalhar, mas são pessoas que estão achando que, né, nós moramos em Nárnia, né? Que aqui tudo é, né, passado, aqui tudo está. Eu acho que o ser humano, ele de alguma maneira vem negando e colocando a si próprio e todos nós em risco. Pensando. Próxima questão. Sou eu que vou fazer. Primeiro eu queria parabenizar os palestrantes, né, porque amei a fala de vocês. Bom, eu vou fazer uma pergunta que é da Cleodete, né? A Cleo, ela fala para o Rivaldo, tá? E diz que é muito bom tê-lo de volta, Rivaldo. E a pergunta dela é a seguinte: a pandemia está crescente no país. Tivemos 1.200 mortes nas últimas 24 horas. Em Mato Grosso do Sul, estamos vendo o número de casos graves e mortes aumentarem. O que acha que faltou no controle da pandemia no país e o que ainda pode ser feito? Difícil, Rivaldo. Isso, a Cleo, saudades da Cleo, todo mundo lá do HU. É difícil, viu, Terezinha, porque nós tivemos uma fase inicial, que foi a fase de vigilância, de ver para onde, quando poderia, como que ia caminhar, para onde que o vírus, onde ele entraria, etc. e tal, que nós, como sistema como um todo, funcionamos relativamente bem. Quando precisamos de dois passos, dois grandes desafios seguintes, que foi o afastamento físico entre as pessoas, porque nós sabíamos o mecanismo de transmissão, nós conhecemos qual é, não tem vacina, não tem uma medicação preventiva, muito menos curativa, comprovada, né? Tem para aliviar, mas um antiviral assim definido não tem, e nós precisávamos então nos afastarmos para que pudéssemos evitar esse contato, usar máscara, etc. e tal. E aí foi a primeira dificuldade, porque em algumas localidades nós fizemos esse afastamento pela metade. As razões são inúmeras as razões pelas quais esse afastamento não aconteceu de forma adequada no momento ideal. Esse é um primeiro problema. O outro problema, quando nós precisamos internar, tratar os doentes, nós ignoramos, nós minimizamos que a recomendação do afastamento diminuiria ou diluiria ao longo do tempo essa demanda sobre a rede assistencial, o tal achatamento da curva que a gente falava o tempo todo. Não era garantia de que ninguém em alguma, ou que todo mundo, ou que está afastado, jamais se infectará. Não, haveria a possibilidade
de se infectar, sim. Mas a nossa intenção era diluir essa quantidade de infecção ao longo do tempo para que a rede assistencial desse o atendimento adequado e não precisasse ficar abarrotada como nós vimos em algumas situações. Rio de Janeiro, por exemplo, no estado, houve dias em que havia cerca de 400 pessoas aguardando um leito de terapia intensiva vagar para poder ocupar. Não é possível, gente. Então, essa é uma realidade. Essa realidade, no Brasil, ela acontece em tempos diferentes, porque nós somos um verdadeiro continente, com cultura diferente, com ambiente diferente, com temperatura, com clima, com tudo diferente, com densidade populacional diferentes. Mas nós vamos ter no Mato Grosso do Sul, proporcionalmente à população nossa, o quadro que está acontecendo em outras localidades do Brasil. Nós estamos assustados nesse momento com a escalada do número de casos, o aumento do número de casos num curto espaço de tempo. Daqui a alguns dias, tomara que eu esteja errado, nós vamos estar assustados com a escalada de mortes diária no Mato Grosso do Sul. É uma consequência natural. Aumenta o número de casos. No bojo dessa quantidade de casos que está aumentando, nós aumentaremos a quantidade de casos graves e, consequentemente, então, nesse momento, não tem alternativa. Nós temos que recuar, fazer esse sacrifício individual pelo bem da coletividade, né, em defesa da vida, e vamos ter que encontrar um mecanismo de pensarmos com maturidade, coletivamente, sem esse clima de beligerância que nós temos, e acalmar, serenar os ânimos e fazer a resposta adequada que a ciência nos colocou nesse momento, que é o afastamento físico e o uso, a utilização de barreiras para dificultar a transmissão do vírus. Mas vamos chorar muito ainda nossos mortos no Mato Grosso do Sul. Tomara que eu esteja errado. Tiago, quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu estou contemplado pela palavra do Rivaldo. Ah, então tá jóia. Mais uma questão, meninas? A Josi. Josi, é você agora, né? Abre seu microfone, Josi. José Roberto, o microfone da Josi, abre. Já está aberto. Boa noite a todos. Eu sou Joselane, também psicanalista da SPMS. Vários colegas nossas aqui da SPMS estão presentes hoje no evento, estão perguntando. E uma pergunta interessante nesse momento também para a psicanálise, e aí depois o Rivaldo e o Tiago também vão poder contribuir, que é a pergunta da Cristiane, que ela está parabenizando a mesa, e ela gostaria de perguntar a respeito de que, se apesar da negação de muitos, ainda assim podemos falar em trauma social. Pergunta para a Kátia, é isso, Josi, né? Para a Kátia, começa, Kátia, você puxa e depois, se os outros, o Tiago e o Rivaldo, quiserem comentar mais alguma coisa. Abre o microfone da Kátia. Bom, voltando, né, a essa questão... Abriu? Abriu. Vocês me ajudem aí, por favor, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo certo, eu consigo fazer exatamente o contrário do que eu tenho que fazer. Bom, essa pergunta, né, é bastante interessante, porque a colega pergunta se, apesar da negação, né, que as pessoas estão tendo diante do momento que nós estamos vivendo, mesmo assim, teríamos um trauma, né? Eu fico aqui pensando, né? Eu acho que quando a gente nega, a gente está negando principalmente a gravidade, né? A gravidade do que nós estamos vivendo. Talvez numa tentativa de não entrarmos em contato justamente com a nossa impotência diante do desconhecido. A hora que eu nego o que está acontecendo, eu não preciso, de alguma maneira, me haver com a minha impotência, né? Com a minha pequenez
diante de um vírusinho que a gente não enxerga, que a gente não vê e que, de repente, está no meio de todos nós, né? Quer dizer, nós todos sabemos que nós vamos ser contaminados. O que a gente precisa é ser contaminado em um momento em que o sistema hospitalar não esteja sobrecarregado, que talvez o nosso sistema imunológico não brigue tanto com esse vírus, para que nós não desenvolvamos sintomas tão graves, mas que nós vamos ser contaminados, nós vamos, né? Então, se eu nego isso, será que de fato eu vou me livrar? Será que essa defesa, que é a negação, vai me poupar de carregar um trauma? Eu acredito que não. Eu acredito que a situação traumática ocorrerá sim, porque essa vivência que nós estamos tendo, ela reedita traumas iniciais que todos nós vivemos, né? Se nós pensarmos, o protótipo de trauma é o nosso nascimento, em que a gente sai de uma situação extremamente equilibrada, de forma geral, porque o bebê humano ele é preservado em função da mãe, e nós nascemos, e o bebê humano nasce de uma maneira extremamente frágil, né? Diferentemente dos outros animais, nós somos bebês muito frágeis e estamos muito suscetíveis a toda uma estimulação. Então, nós já temos essa marca dos traumas naturais que são vividos por nós como seres humanos. E toda situação como essa que nós estamos vivendo, por mais que nós neguemos o que está acontecendo, é uma sobrecarga enorme de excitação, e eu não sei se nós teremos, a maioria de nós, espero que alguns sim, capacidade para digerir isso, sem desenvolvermos sintomas físicos, sem desenvolvermos o aumento de todas as doenças que nós já temos mesmos, né? Então, eu acredito que, apesar da negação, nós vamos sim viver essa situação também como uma situação traumática, reeditando traumas outros que todos nós, como humanos, temos. Eu queria complementar um pouquinho, até aproveitar a pergunta da Cleodete, que a gente vai falar um pouco de trauma, né? E são inúmeros traumas que eu acho que principalmente os profissionais de saúde, falando do contexto profissional de saúde, né? Eles vêm exercendo, e um dos principais traumas que geram uma angústia muito grande é o medo da perda. O medo da perda dos seus entes queridos, de você levar uma contaminação para casa e esse seu ente, né, pegar a infecção pelo Covid e a gente ter um desfecho, o pior desfecho, que é a morte. Eu acho que isso gera traumas, e além desse trauma, você tem um luto não elaborado, né? Porque teoricamente você vai ser afastado fisicamente desta pessoa e você não vai conseguir, né, fazer a despedida, ou muito menos, né, talvez o luto ele vai ser mais, a elaboração do luto vai ser mais longa do que em outros, né, em outros lutos, porque a gente foi ceifado nesse processo de elaboração. Então, são inúmeros traumas que o profissional de saúde ele pode desenvolver. Um deles que a Claudete colocou é ele ir trabalhar sem os equipamentos de proteção individual necessário. Porque por mais que ele está exercendo a sua missão, né, e a sua função como profissional de saúde, ele tem aquela insegurança de que se eu tivesse utilizado adequadamente os equipamentos que não foi fornecido para mim, eu talvez não teria não teria adquirido essa infecção, ou mesmo ter transmitido essa infecção para os meus entes queridos. Então, assim, a Cleodete colocou que nós ultrapassamos já os Estados Unidos em número de óbitos, né, de profissionais de saúde, e a gente sabe que um dos principais motivos, né, são inúmeros, mas um dos principais motivos que levou ao processo de adoecimento desses profissionais de saúde são as ausências ou a ineficácia do fornecimento de equipamentos de proteção individual, que é um conjunto de equipamentos que nos protege para exercer a nossa função assistencial de forma efetiva e segura. Então, pensando no contexto traumático, são vários eixos que pode desenvolver trauma, né?
não só no contexto do adoecimento, mas inclusive na elaboração de todas essas perdas que a gente vem exercendo ao longo, né, do enfrentamento da pandemia. E a gente, nesse primeiro momento, parece que a gente está anestesiado, né, a gente cria algumas estratégias para nos blindar a esses sentimentos, mas a gente sabe que ao longo da exposição a esses fatores, né, de sofrimento, vai gerar consequências talvez irreparáveis. Então, nos preocupa muito, né? Inclusive outra colega colocou de que forma que a gente poderia melhorar isso, como que a gente poderia acompanhar isso, como que a gente poderia desenvolver um acompanhamento psicológico para esses profissionais a ponto de amenizar esse sofrimento, esses traumas, enfim, né? Então, são questões que a gente coloca aqui como um grupo científico para pensar e pensar de uma forma para ajudar, né, esses milhares de profissionais de saúde ou mesmo a população no seu contexto em geral, que necessita, sim, de uma ajuda para conseguir melhorar esse enfrentamento. Ótimo. Tem mais uma questão, Cláudia? Tem várias questões. Inúmeras, está difícil aqui. Estou preocupada um pouco com a hora, mas se tiver mais uma questão, a gente faz mais uma rodadinha rápida, Cláudia, aí a gente encerra, tá? Annelise, só um pouquinho. O que a gente pode propor é que as questões que ficarem, Rivaldo, Tiago e eu poderemos responder e colocamos no site. Ótimo, Kátia. Ótimo, ótimo. Então, fica combinado. As questões que não poderão ser respondidas nesse momento serão respondidas pelos três. A Kátia também já firmou o compromisso com os dois, sem a gente perguntar, né, Kátia? Para os convidados, né? A gente já... Então, pelo site serão respondidas. Compromisso e ao vivo, assumido também com o Tiago e o Rivaldo. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora do Eduardo, que ele pergunta para o Tiago se há alguma iniciativa de sua instituição, HU, para atendimento à saúde mental dos profissionais de saúde e no momento que eles mais necessitam. Eduardo, a gestão está sensibilizada para esta demanda. Assim. A gente tem 3 meses que a gente está vivendo a pandemia. Nos últimos 20 dias que a gente superlotou a UTI a ponto de ter que abrir uma nova unidade Covid. E a gente vem percebendo um nível de estresse muito alto da equipe. A terapia intensiva já é um disparador de estresse elevadíssimo no seu contexto, né, normal. E aí imagina você vivendo uma pandemia e a gente sabe que o desfecho dentro da terapia intensiva ela é ruim. E a alta gestão da instituição que eu trabalho já vem se preocupando muito com isso. Inclusive, a proposta é construir um grupo terapêutico. Em alguns momentos, esse grupo terapêutico trabalharia com as tecnologias digitais, né, para se discutir, debater coletivamente quais são as estratégias individuais e coletivas que o grupo vem exercendo para tentar amenizar esse sofrimento. Acompanhado, obviamente, por especialistas, né, que são os psicólogos institucionais da instituição que a gente trabalha, juntamente com os psiquiatras. E nesse grupo terapêutico, identificar as demandas individuais, né, para conseguir fazer um acompanhamento e uma terapia para os profissionais. É suficiente? Não sabemos, mas a gestão está sensível. Por quê? Porque isso tem sido demandado todos os dias, né, formalizado pelos processos internos dentro do hospital e, em alguns momentos, em discussão com todo o grupo. Isso também sempre aparece de forma, vamos colocar assim, como o primeiro item. É tentar, de alguma forma, conseguir acolher essa equipe, né, que está em processo de adoecimento junto com o mundo que está em adoecimento. Então, a estratégia pensada atualmente é a construção desse grupo terapêutico, né, utilizando principalmente as tecnologias digitais, né, e aí, nesse momento, identificar quais são as necessidades individuais para o acompanhamento de uma terapia.
O que a gente tem de dificuldade hoje dentro da instituição e que a gente vivencia é o afastamento, né, compulsório de muitos profissionais, principalmente também os psicólogos. Então, o psicólogo dentro da linha hospitalar, dentro do atendimento hospitalar, o psicólogo hospitalar, ele também está na linha de frente. Ele que faz todo o atendimento ao paciente, ele que trabalha com a interlocução paciente-família e equipe, né? Os boletins médicos que eram presenciais hoje tem que ser possibilitado com o acompanhamento de um psicólogo, até para saber se a informação que foi até a família, se ela foi efetiva ou não, porque são questões muito complexas para a família entender, muito pior por telefone, né, ou por uma videochamada. A gente utiliza videochamada. Às vezes a angústia é tão grande que, mesmo você falando para o familiar que o paciente tem melhorado, que ele saiu do tubo de oxigênio, ele não acredita, ele precisa ver, aí a gente utiliza a tecnologia para fazer uma videochamada para esses familiares conseguir ter um contato visual com os pacientes, enfim. Então, a dificuldade que a gente tem para efetivar esses espaços terapêuticos, né? É a ausência desses profissionais que às vezes ele também afasta. A gente tem psicólogos afastados, né, por um processo de adoecimento por próprio Covid, como também afastado por ser grupo de risco, né? Então, a nossa instituição, né, ainda tem essa dificuldade. Mas eu fico feliz pela iniciativa e pela sensibilização da alta gestão, de se preocupar com, né, com a linha de frente, e pensar em estratégias para tentar, de alguma forma, amenizar esses conflitos. Joia. Obrigada, Tiago. Agora, pelo adiantado da hora, a gente tem que, senão daqui a pouco cai... Eu posso só falar uma coisinha que vai junto com o mas eu vou Tiago. passar a palavra mesmo para vocês, para cada um falar uma coisinha. Os três podem falar as últimas coisinhas, tá bom, doutor Rivaldo, Kátia, Tiago? Bom, a primeira coisa que eu queria só compartilhar com todos é que nós temos um colega que está na assistência, que eu acabei de ver agora, que é o Luiz Antônio Teles de Miranda, que é um colega da SPRJ, que foi coordenador de seminários nossos aqui na primeira turma. Luiz Antônio, obrigada, viu, por você estar conosco aqui hoje. E eu queria dizer também, indo ao encontro do que o Tiago colocou, que realmente, indo ao encontro disso, a SPMS está lançando um projeto agora, que deve sair essa semana, de um atendimento aos profissionais de saúde, que depois a Maria de Lourdes irá apresentar ainda hoje, né? E que a SPMS está realmente muito atenta a esse segmento, né? Tanto da população em geral, que está sendo e vem sofrendo com tudo isso, e agora, em especial, ao pessoal que trabalha nos hospitais. Então, nós vamos ter o maior prazer de juntos fazermos mais atividades para que as pessoas que estão na frente, que estão sofrendo, que estão extremamente mobilizadas, possam ser ajudadas. Ótimo, Kátia. Uma palavrinha final, doutor Rivaldo, Tiago? Eu gostaria imensamente de agradecer o convite que foi feito, importantíssimo esse debate, a contribuição de vocês, as iniciativas de estar escutando as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, sofrimento que tende a se arrastar. Nós precisamos ter a compreensão, até para não ficarmos frustrados depois. Esse vai e vem, afrouxa, aperta de novo, nós vamos ter que conviver com esse ambiente. Tão cedo, pelo menos daqui a um ano mais ou menos, mesmo que saia uma vacina eficaz, segura e acessível para o conjunto da população, provavelmente nós viveremos mais 2 anos, pelo menos 3 anos, nesse vai e vem, libera a sociedade, a mobilidade social. Então nós temos que ter essa tranquilidade para enfrentar
às dificuldades atuais e às que virão. Do ponto de vista pessoal de profissional de saúde, esse apoio de vocês, todos os trabalhadores da área da saúde mental, é fantástico, né? Eu lembrava aqui de coisa de mais ou menos 30 anos, 25 anos atrás, está aqui entre nós Terezinha Alcântara, e ela e a doutora Marila, eu nunca consigo falar o sobrenome da doutora Marila, o apoio que nos deram naquela enfermaria, no serviço de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital Universitário da UFMS. Foi fundamental para que nós, profissionais, professores, residentes, técnicos, enfim, todo o conjunto de trabalhadores daquele serviço, conseguíssemos superar nossas frustrações, as nossas angústias, por sermos impotentes diante da gravidade do que estava acontecendo, com as perdas que nós temos, precisamos trabalhar a nossa mente para as perdas que já existem e que infelizmente continuarão, né? Infelizmente, mas que eu acredito que tudo isso vai superar, né? Agora, o Mato Grosso do Sul, meu Mato Grosso do Sul, toda hora que eu vejo Dourados, eu lembro da minha Glória de Dourados, o Tiago, sou nascido em Glória de Dourados, acho que é a segunda ou a terceira pessoa que nasceu em Glória de Dourados, fico lembrando desse ramal aí, e infelizmente, tomara que eu esteja errado, tomara que não aconteça com o Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo com outros estados do país e o que já aconteceu em outros países. A escalada no número de casos virá em seguida com a elevação concomitante do número de casos graves e, consequentemente, de morte. Fé, tranquilidade, serenidade, nós não estamos no Fla-Flu, nós temos que desenvolver e estimular cada vez mais uma cultura de paz para esse país, para a nossa sociedade. Se não para a nossa geração, pelo menos para as futuras gerações. Vamos dar a nossa contribuição para ter um relacionamento tolerante, aceitar os diferentes da gente em todos os aspectos, do comportamento à ideia religiosa, política, a tudo, e torcer e dar a nossa contribuição para, quem sabe, daqui a 100, 200 anos, talvez, as gerações que lá estarão possam viver numa sociedade onde todos tenho mais ou menos alguns direitos básicos, dentre os quais a moradia, a alimentação e o emprego e o estudo. Muitíssimo obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada, doutor Rivaldo. Tiago, um minutinho. Vou ser bem breve, assim. Gostaria de agradecer o convite, principalmente da professora Edneia e da indicação da professora Márcia Alvarenga, que está participando aqui, está ouvindo. É um grande prazer participar, discutir com vocês e ter esse apoio, né, anunciado pela Kátia, que os profissionais de saúde terão sim o apoio da sociedade, e isso é importantíssimo, a gente pede, né, a gente faz esse apelo. São momentos difíceis, mas juntos eu acho que a gente, com sabedoria, com equilíbrio, com fé, né, quem tem religiosidade, buscar na fé esse apoio também emocional, e eu tenho certeza que nós teremos tempos difíceis, mas venceremos, né? Após uma tempestade tem uma maresia, e a gente busca ela com garra, com coragem, né? A gente tem uma coragem que a gente não imaginava que a gente tinha, né? Até então é só vivendo para perceber a tamanha coragem que a gente tem internamente dentro da gente. Então, gostaria de agradecer as contribuições de todos, aprendi muito aqui hoje, né? Rivaldo, eu também sou de Glória de Dourados, né? Não sei se você me conhece, mas eu sou sobrinho do Roberto da pastelaria. O senhor vai conhecer. Bom, cara, claro. Do Betão, sobrinho do Betão. Eu sou sobrinho do Betão e da França. O Betão é um irmão meu, poxa vida. Bacana, depois vamos todos lá, então, comer pastel. Agora a gente precisa, né? Nós estamos com a nossa hora apertando, porque o sinal tem uma hora que cai. Kátia, um minutinho para as suas considerações finais. Sou eu que vou falar por último? O pessoal não vai apresentar o projeto? Falar, e eu vou apresentar o vídeo. Tá ótimo. Olha, eu queria agradecer
muito, Rivaldo, Tiago, pela oportunidade de compartilharem conosco. Que se vocês que estão de frente, de frente, passaram para a gente uma emoção do que a gente imagina. Muito obrigada, isso vai nos fazer pensar cada vez mais e podermos estar juntos com vocês, nós da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, enfrentando essa crise humanitária sem precedente e deixando claro, né, que a humanização ela é apartidária e que esse momento indescritível nós vamos nos unir, certamente vamos conseguir desenvolver muitas coisas juntos, tá? Muito obrigada a todos vocês, obrigada ao DAC, eu estou muito feliz de ter participado e obrigado pelo convite. Joia, Kátia. Bom, nós deixamos os minutinhos finais para apresentar um vídeo com a psicanalista Maria de Lourdes Contini, que ela é membro do projeto Por Trás das Máscaras, Aflições e Angústias no Hospital. É um minutinho só o vídeo, tá? A gente encerra. José Roberto. Não se trata de promover um autoconhecimento, mas de promover Tá no fim. Começa de novo, José Roberto. Já está avançado. Inicia de novo. Aí. É com muita satisfação que apresento o projeto da Comissão de Atendimento Humanitário do Departamento de Atendimento à Comunidade e Cultura da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, SPMS, intitulado Por Trás das Máscaras, Aflições e Angústias no Hospital. O objetivo é promover, através de um trabalho grupal, cuidados à saúde mental dos profissionais de saúde, acolhendo o sofrimento psíquico daqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19 no ambiente hospitalar. Iremos trabalhar com o recorte teórico do método psicanalítico, cujo caráter, segundo Weisberg, é essencialmente interpretativo, na medida em que o método assume que toda manifestação humana está dotada de sentido emocional, e faz, portanto, parte do acontecer humano, o humano de todos nós. Por que em grupo? Porque acreditamos que o ser humano é gregário por natureza. Serão seus relacionamentos intergrupais desde o seu nascimento que irão moldar dialeticamente a sua identidade, tanto individual como a sua identidade social. Consideramos que, nesse momento, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento hospitalar da Covid-19 vivem momentos de intensas angústias e desamparo. É o que todos nós estamos vivendo nesse momento. Estamos diante de um inimigo desconhecido que foge ao nosso controle e que pode nos aniquilar. Esses profissionais que estão à frente dessa batalha contra esse inimigo vivem diariamente angústias terroríficas e, portanto, o medo e o sofrimento podem alcançar níveis insustentáveis para o psiquismo. Será essa a perspectiva do nosso trabalho. Abrir um espaço para um grupo de profissionais de saúde, fornecendo um ambiente de acolhimento para esses profissionais, favorecendo a criação de um espaço para sentir e pensar. Nesse momento, não se trata de promover um autoconhecimento, mas de promover uma experiência emocional significativa, situada no âmbito de um sentir, que é fundamentalmente sentir-se vivo, real e atuante diante da alteridade do mundo. Esperamos dessa forma poder contribuir para a travessia desse momento tão difícil para todos nós, com a esperança de que possamos, ao final dessa turbulenta jornada, nos tornarmos mais humanos e solidários. Boa noite a todos. Ótimo, Maria de Lourdes, obrigada. Bom, infelizmente, teremos que concluir nosso evento dessa noite. Se pudéssemos, continuaríamos essas discussões por horas a fio, que muito nos ajudou com esclarecimentos e reflexões, embora a gente tenha ficado um pouco angustiado. Agradecemos imensamente ao Rivaldo, ao Tiago e à Kátia, e a toda a equipe do DAP e a todos os presentes por uma noite tão produtiva. Boa noite a todos.